Antes de começar o vídeo, eu peço que se inscreva no canal e deixe o like para ficar por dentro de todas as histórias bíblicas. Atália é uma personagem cuja história merece ser contada em detalhes. Filha de Jezabel e do rei Acabe de Israel, Atália carrega em sua linhagem a influência de uma das famílias mais sinistras da história bíblica. Jezabel, sua mãe, é lembrada por sua idolatria e oposição aos profetas de Deus, enquanto Acabe é conhecido por seu tumultuado reinado, tirania e assassinatos. Ambos são considerados entre os piores e mais cruéis personagens da Bíblia. A conexão de Atália com a casa real de Judá foi estabelecida através de seu casamento com Jorão, filho do rei Josafá de Judá. Esta união fazia parte de uma estratégia política para fortalecer alianças entre os reinos de Israel e Judá. Porém, esse casamento também trouxe influências e práticas idólatras da casa de Acabe para o reino de Judá, semeando sementes de futuros eventos tumultuados. Influenciada por Atália, Jorão se afastou dos ensinamentos de Deus e seguiu os caminhos idólatras de sua esposa, o que levou a um reinado marcado pela idolatria e injustiça. A Bíblia descreve seu reinado como um período de declínio espiritual, em que o reino de Judá se afastou cada vez mais dos planos divinos. Este ponto de viragem no caminho espiritual de Judá teve implicações profundas tanto para o rei Jorão quanto para o povo de Judá. Após um reinado marcado por práticas malignas, Jorão foi seriamente ferido em combate e morreu de forma trágica. Da mesma forma, Ocozias, filho de Atalia e Jorão, seguiu os passos do pai, perpetuando práticas idólatras e desvios morais, que caracterizaram o reinado de seu pai. A Bíblia nos diz que Ocozias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o conselho de sua mãe e continuando o legado de idolatria e rebelião contra Deus. Após a morte de seu marido Jorão e de seu filho Ocozias, Atalia entrou em ação, sem precedentes, ascendeu ao trono de Judá, tornando-se a única mulher a reinar sobre este reino. O caminho de Atália no trono de Judá é marcado por atos de crueldade e decisões implacáveis, destacando-se na narrativa bíblica como um período de desvios e tumultos. A ambição de Atália e sua determinação em manter o poder a qualquer custo a levaram a cometer um dos atos mais atrozes mencionados na Bíblia, o assassinato de seus próprios netos. Este ato atroz, descrito no segundo livro dos Reis, capítulo 11, revela a magnitude da crueldade e do desespero de Atália em sua tentativa de erradicar qualquer ameaça ao seu reinado. Ela não hesitou em eliminar os membros de sua própria família real de Judá, incluindo seus próprios netos, determinada a consolidar seu poder e evitar qualquer competição futura. Este massacre brutal não apenas chocou o reino, mas também colocou em risco a promessa divina feita a Davi de uma linhagem ininterrupta no trono. Além de sua crueldade, Atália também é lembrada por suas ações contra a casa de Deus. Um dos aspectos mais notáveis de seu reinado foi sua aliança com os sacerdotes de Baal. Esta aliança não era apenas uma questão de preferência religiosa pessoal, mas um ato político e religioso com consequências de longo alcance. Atália promoveu ativamente o culto de Baal em Judá, uma prática vista como uma abominação aos olhos de Deus e uma rejeição direta da fé judaica. A aliança com os sacerdotes de Baal representou uma ruptura dramática com as tradições e leis estabelecidas por Deus, levando o reino ainda mais longe de sua base espiritual. No entanto, em meio ao reinado sombrio e tirânico de Atália, uma história de coragem, fé e preservação emergiu, a história da sobrevivência de Joás. Joás, neto de Atália, representava um raio de esperança no meio da escuridão, sendo o único sobrevivente do massacre brutal ordenado por sua avó Atália. Sua história é um testemunho da providência divina e da coragem humana. Quando Atália iniciou sua campanha para eliminar todos os herdeiros do trono de Judá, a linhagem de Davi estava em grave perigo. No entanto, em um ato de coragem e fé extraordinárias, Josabeate, tia de Joás e irmã do rei Ocozias, tomou uma decisão ousada. Ela escondeu o jovem Joás, que na época tinha apenas 1 ano de idade, em um quarto dentro do templo do Senhor. Esta ação corajosa de Josabeate não só salvou a vida de Joás, mas também preservou a promessa feita por Deus a Davi de que sua linhagem nunca seria extinta. Durante 6 anos, Joás permaneceu escondido no templo do Senhor, sob os cuidados de Josabeate e dos sacerdotes leais. Este período de esconderijo foi crucial não só para a segurança de Joás, mas também para preservar o futuro da nação de Judá. Enquanto Atalia reinava, o reino desconhecia a existência do herdeiro legítimo escondido dentro do próprio templo. A linhagem de Davi ainda estava viva, esperando o momento certo para emergir.
A história de sobrevivência de Joás atinge seu clímax em um movimento ousado e decisivo para restaurar a linhagem de Davi ao trono de Judá. Este episódio, marcado por uma revolta liderada por Joiada, um sacerdote corajoso e visionário, é um dos mais dramáticos e significativos da história bíblica, simbolizando a restauração da ordem e da adoração adequada em Judá. Reconhecendo a importância de manter a promessa divina a Davi, Joiada organizou uma conspiração para derrubar Atalha e restabelecer a linha davídica. Ele reuniu capitães, guardas e todo o povo do reino, formando uma aliança para apoiar o jovem Joás. Com uma mistura de astúcia e coragem, Joiada manteve Joás escondido até o momento certo, evitando que Atalha descobrisse seu plano. O clímax da revolta ocorreu quando Joiada apresentou Joás, então com 7 anos, ao povo de Judá e o proclamou rei. A Bíblia descreve este momento com grande detalhe no segundo livro dos Reis, capítulo 11. E então Joiada trouxe o jovem e lhe deu a coroa e a insígnia real. Eles entregaram a lei e o proclamaram rei. Eles ungiram, aplaudiram e gritaram: Viva o rei! Joiada e os conspiradores tomaram medidas estratégicas para garantir a segurança de Joás, posicionando guardas ao redor do templo e armando-os para proteger o jovem rei. A proclamação de Joás como rei foi um momento de grande celebração e alívio para o povo de Judá. O povo se alegrou, aplaudiu, tocou trombetas e cantou em uma expressão de alegria pela restauração da linhagem de Davi e o fim do reinado tirânico de Atalia. O fim do reinado de Atalha se desenrolou com drama e justiça poética, marcando o término de um período de tirania e a restauração da linhagem davídica. A reação de Atalia à ascensão de Joás e o subsequente colapso de seu reinado são descritos em detalhes na Bíblia, oferecendo uma conclusão impactante para sua história tumultuada. Quando Atalia viu o jovem rei de pé junto à coluna, de acordo com o costume, com os líderes e trompetistas ao seu lado e todo o povo da terra gritando de alegria e tocando trombetas, ela rasgou suas roupas e gritou, em traição: Traco! Ao ouvir o som da celebração e das trombetas no templo, ela correu para lá e encontrou a cena. Joás, o herdeiro legítimo, estava sendo proclamado rei. A Bíblia narra a reação de Atalha com uma única palavra poderosa: em traição. Percebendo que sua posição e poder estavam sendo desafiados e que sua própria sobrevivência estava agora em risco. Joiada ordenou que Atalha fosse removida do templo. Este ato foi não apenas uma resposta à sua usurpação do trono e ao massacre de seus netos, mas também um simbolismo da rejeição de suas práticas idólatras.